Olha só, iniciativas como novos protocolos fazem parte da campanha de conscientização sobre a resistência bacteriana. Você sabe que esse problema ele afeta muitas pessoas. É sobre o uso racional de antibióticos e os riscos ao ingerir medicação sem prescrição médica. Assiste comigo a reportagem. Junho ganhou destaque voltado para conscientizar as pessoas sobre o uso racional de antibióticos e os perigos do uso indiscriminado. Esta é a Semana de Resistência Bacteriana. Estudos recentes demonstram que a resistência bacteriana a antibióticos de última linha está aumentando em Santa Catarina e, inclusive, representa uma séria ameaça à saúde pública global. A possibilidade de que a gente não tenha drogas para usar para alguns tipos de bactérias. Hoje a gente tem algumas classes de bactérias que a gente tem praticamente um antibiótico que tem que ser testado através de um bom serviço de microbiologia para saber se ele funciona. Algumas vezes a gente combina remédios que são resistentes, mas a gente consegue um sinergismo no tratamento. Mas o custo para a saúde pública é muito alto. Nós não temos dados no Brasil de quanto se gasta, mas dados americanos falam em 2 bilhões de dólares por ano de custos com pacientes que têm infecções por bactérias multiresistentes. É necessário usar antibióticos ou não? Essa é a pergunta essencial antes de usar qualquer tipo de medicação sem prescrição médica. O uso do antibiótico é igual à indução de multiresistência. A simples discussão, às vezes protelar o uso, observar esse paciente mais um dia, pode, sem dúvida alguma, contribuir para que a prescrição não seja realizada. Então, você vai tratar com sintomático. Eu acho que é exatamente discutindo, partilhando o diagnóstico, partilhando a conduta com o médico, no sentido de tentar usar o mínimo possível. Quando os antibióticos são usados de forma inadequada, as bactérias que sobrevivem podem se tornar mais fortes e resistentes ao medicamento, o que torna o tratamento ainda mais difícil e ainda causam efeitos colaterais de imediato no organismo. A gente se preocupa mais nas infecções graves, as infecções de corrente sanguínea, a septicemia, que é uma infecção generalizada, as infecções pulmonares e as infecções neurológicas. As pulmonares lideram, sem dúvida alguma, os casos de infecções por bactérias resistentes, porque são normalmente pessoas que vão precisar de ventilação mecânica, mais tempo de internação, geralmente pessoas que são imunossuprimidas. Essas pessoas são pessoas que, inevitavelmente, durante um curso de internação, elas podem ter uma infecção por bactéria multiresistente. Além da semana de conscientização, iniciativas como a implementação de protocolos de controle de infecção hospitalar também aumentaram. O SCIDAS garante a efetividade dos nossos protocolos e revisões com base nas recomendações, sejam elas nacionais, internacionais, e com base nos indicadores que são coletados internamente. Os indicadores servem de subsídio para as tratativas, os próximos passos, e também serve para monitorar a efetividade dos nossos protocolos, pois acompanhando a prescrição dos antibióticos, acompanhando os indicadores relacionados à prevenção e controle de infecção, vai estar atuando na prevenção e no controle da resistência antimicrobiana. Vale lembrar que o cuidado não é apenas dentro de um hospital, e sim no dia a dia. Toda a população tem que cuidar, fazendo uso do antibiótico quando indicado por um profissional correto, sem o uso indiscriminado, porque a resistência antimicrobiana está também lá, fora do hospital, na comunidade. Então é uma responsabilidade de todo cidadão o cuidado com a resistência antimicrobiana. Dose certa, indicação correta, tempo curto, né? E principalmente não se automedicar. Eu acho que se a gente tiver essa cultura enraizada na população e que essa cultura seja discutida com os profissionais médicos, os responsáveis pela prescrição, eu acho que a gente já está fazendo um grande passo em direção a ter pelo menos um uso mais racional de antimicrobianos. Então, se nós, da população, de um modo geral, também formos criteriosos e discutirmos com o médico se realmente é necessário usar antibiótico, acho que a gente já está fazendo uma grande prevenção. Hospital Santa Catarina apresenta o quadro Posso Completar?
E agora, para completar a nossa reportagem, esclarecer melhor o assunto para vocês, estamos aqui com o Marco Antônio Ribeiro Malchitsky, que é o farmacêutico microbiologista do laboratório do Hospital Santa Catarina, o único que cuida da sua saúde por completo. Boa tarde, Marco, bem-vindo. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, telespectadores do Ver Mais. É um prazer estar aqui. Conversamos há um ano atrás sobre esse assunto, que nós tínhamos workshop, e agora nós estamos conversando sobre a semana de conscientização do uso de antimicrobiano na cidade de Blumenau. Por que Blumenau tem se destacado nesse tema da conscientização da resistência bacteriana? Bom, quando nós levamos às autoridades públicas a problemática da resistência bacteriana e fazer uma semana para discutir isso, porque assim, a classe médica, a área da saúde, está muito consciente da resistência bacteriana, mas a população em geral não. Então, não adianta ficar esse assunto fechado num nicho, nós temos que levar para a comunidade, porque nós só vamos combater se todas as partes souberem o risco da resistência bacteriana. Agora, quando a gente fala o risco para a população, a gente também tem que popularizar o assunto, porque muitas vezes a gente toma antibiótico por conta, sem prescrição, e aí rola aquele papo, você vai ficar mais resistente. De fato, quando a gente faz isso, quando a gente toma remédios sem prescrição, de forma indiscriminada, ficamos mais resistentes mesmo? Com certeza. Esse é o grande risco de nós usarmos o antibiótico sem tempo certo, paciente certo, dose certa. Então, e um risco que a comunidade faz muito, que a população já faz muito, sim. Eu tomo um medicamento, passou o sintoma, eu paro. É verdade. Não, mas ele tem uma duração que o médico sabe, 2 dias, 3 dias, 5 dias. E isso aqui, ele tem que ser seguido, porque senão a concentração inibitória mínima, que é a quantidade de antibiótico que você tem no sangue, ela diminui e ela não consegue matar a bactéria. Não conseguindo matar a bactéria se multiplica, mas com a informação do antibiótico, passando para as outras gerações os mecanismos de resistência para combater aquele antibiótico. Vanessa, eu vou te dar um número: 20% das infecções urinárias são resistentes aos antibióticos de primeira linha. Nossa! É um número assustador, podendo chegar até a segunda linha. Quer dizer, a resistência bacteriana não é hospitalar, ela é comunitária. A gente vai agravando então a doença. Exatamente, né? Isso, não cura. Não cura, por exemplo, a questão urinária, né? Exatamente. Então eu vou agravando, e por isso que fica tão difícil, às vezes, fazer com que esse tratamento dê certo. Com certeza, é isso aí mesmo. E eu queria deixar um recado bem claro: não existe infecção boba. Toda infecção pode levar a complicações sérias. Isso é uma coisa que nós não temos que entender. É normal a mulher ter infecção. Não, é frequente a mulher ter infecção, mas não é normal. Não é normal. Normal ter infecção. Precisa tratar adequadamente. Precisa tratar, porque pode dar complicação com pielonefrite, sepse, é muito mais complexo do que simples infecção. Marco, com a pandemia, passamos a utilizar mais medicamentos de forma indiscriminada, sem prescrição. Você acha que a pandemia agravou essa situação? Muito, Vanessa, muito. Tem um trabalho do Conselho Federal de Farmácia que diz que na pandemia em 2022, nós aumentamos o consumo de antibiótico no varejo em 34%. Varejo quer dizer porta de farmácia. Vou lá, compro, não perguntei para ninguém, a vizinha disse que era bom. Nós tínhamos um kit Covid. Verdade. Nós tínhamos um kit Covid que tinha um antibiótico, quer dizer, nós consumimos muito antibiótico. E o que nós estamos notando agora nos laboratórios? O aumento de resistência em antibióticos de primeira linha. Então isso tem que ser combatido, tem que ser explicado. Isso é muito sério. Se nós não fizermos nada, Vanessa, nada, ficarmos como está, em 2050, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós vamos perder 10 milhões de vidas no mundo. Na América Latina, são 392 mil pessoas que vão morrer. Isso são números antes da pandemia. Se você pegar agora, que nós usamos muito antibiótico, esse 2050, vamos trazer para 2035, né? Vamos trazer porque nós usamos muito antibiótico. Então, alguma coisa nós vamos fazer. Agora, doutor, popularmente falando, a gente poderia dizer que quando a gente consome medicamento, né, de forma errada, vai ficando o organismo cada vez mais resistente e dificulta, por exemplo, abre portas para novas doenças e dificulta tratamentos? Assim, quando você toma antibiótico, você tem uma microbiota normal, que faz parte da nossa vida, que faz nós ficarmos saudáveis.
essa microbiota, quando você toma um antibiótico não tem o ponto certo. Ele mata todas as bactérias que boas ou ruins. Ele mata. Agora, tu já pensou, se você não tiver bactérias ruins fazendo a infecção, ele só vai matar, só vai modificar a tua microbiota, só o teu organismo. E o que vai sobrar? Aquelas bactérias que eram resistentes àqueles antibióticos. Quando você tiver uma outra infecção, aquele antibiótico que você tomou não vai funcionar. Por isso, mais um recado para a população: tratamento de antibiótico é aquele momento. Sobrou antibiótico, não tome de novo. Vá no seu médico. Aquele antibiótico que fez efeito uma vez, não é obrigatoriamente vai fazer efeito de novo. E como a gente descarta? Nas farmácias. As farmácias têm como descartar. Não jogue no vaso sanitário, não jogue no lixeiro. Por quê? Porque nem você água vai corrente, água, né? Porque você vai contaminar o meio ambiente. Contaminando o ambiente, você pode contaminar as águas. Essas águas são usadas para dar para animais beberem, para fazer irrigação. Então você também está vendo, levando restos de antibiótico que você vai beber ou você vai comer quando está comendo a alimentação. Olha só que risco que é descartar errado. E nós não nos preocupamos com o descarte. Sobrou então antibiótico, devolve na farmácia. É o modelo mais correto. O único modelo correto. Marco, muito obrigada pela conversa aqui no nosso quadro Posso Completar, esclarecendo essas dúvidas sobre esse tema que é tão importante. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço de novo, fico à sua disposição. Quando quiserem conversar sobre a resistência bacteriana, estamos à sua disposição e qualquer coisa, à vontade de nos procurar. Obrigada, Marco.